nós vamos para uma coletiva de imprensa que acontece agora, nesse exato momento, onde o nosso repórter Bruno Protásio está ao vivo para trazer os detalhes sobre tudo isso. Bruno, é você, boa tarde. Boa tarde para você, Wilson. Boa tarde a todos. A coletiva acabou de começar aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas com o Tenente Coronel Iraque e o Tenente Coronel Jatobá. Vamos acompanhar os detalhes sobre as apreensões nesse momento ao vivo aqui na TV Pajuçara. Talvez até em próprio ônibus que estava sendo conduzido às delegações dos times. Então, isso aí já só esse ano é a segunda apreensão de explosivos que nós fazemos. Nós temos esse histórico desde 2018, onde houve o primeiro incidente exatamente com artefatos explosivos, e a partir daí a gente veio um trabalho buscando o quê? Integrar as forças, e quando a gente tem um grande jogo como esse, BOP, Rotan, BPTran, RPMON, a gente trabalha em conjunto no planejamento maior para a gente não ter incidentes como aconteceu em Recife há bem pouco tempo. Então, ao ser abordados esses veículos, foi verificar exatamente esses torcedores. Foram localizados outros que estavam no entorno, lá próximo à Capitania dos Portos, e todos foram encaminhados exatamente para a Central de Flagrantes. Lá, cada um vai responder pelos seus atos. Alguns por estarem com os instrumentos, outros por ter ajudado apenas a provocar um tumulto, e essas pessoas realmente assustam ao torcedor normal, porque nós já tivemos arremessos de fora para dentro, como aconteceu no jogo do Santos, ano passado, onde o CRB terminou tendo a punição de um jogo com o estádio vazio. E não queremos isso. Queremos a prevenção e que o torcedor ele possa ir para o estádio e ter uma tranquilidade. Esse artefato foi encontrado com torcedores do futebol? Foi encontrado com torcedores do CRB. Então eles estavam num carro HB20, próximo da Rua Uruguai, e foi abordado exatamente esse veículo. Não se sabia ao certo se eles estavam indo em direção à chegada também dos torcedores do ASA e da delegação do ASA. Foi antes do jogo? Antes do jogo, isso. O jogo começava de 4 horas, essa apreensão se deu por volta entre 14 horas, foi um horário exatamente que estava chegando as delegações. E já recebeu uma informação também de prisões de torcedores do CSA, houve isso? Nós fizemos uma revista na sede do CSA e há um TAC, que é um termo de ajuste de conduta entre as torcidas organizadas, clubes, federação e a Polícia Militar, que nenhuma sede de torcida adversária pode ser aberta no dia de jogo. E eles estavam descumprindo. Eles estavam com a sede da mancha aberta. Então fomos lá, revistamos, não verificamos nada grave no local, mas eles tinham que cumprir exatamente esse TAC, fechar a sede. Não se trata de artefatos, né? Um perigoso, né? Eu preciso pegar algum motivo especial para isso? Sim, aí a gente exatamente contou com as equipes do BOP, onde eles foram lá no local, verificado o material e foram recolhidos e encaminhados para o devido descarte. Em relação a essas abordagens, isso é frequente, né? A utilização de explosivos são aquelas bombas caseiras. No momento da prisão, eles falaram alguma coisa? São pessoas já, inclusive, que passaram pela polícia, pelo ficha criminal, passaram pela polícia? Para o senhor ter ideia, no último jogo que nós tivemos da Copa do Nordeste contra o Náutico, foram apreendidos 6 artefatos explosivos. E qual é o medo? Acontecer igual a 2022. Um desses artefatos não ser relido, para quem não lembra, um artefato ficou próximo ao lixeiro, o segurança do HGE, sem saber que aquilo ali era um artefato explosivo, foi mexer, explodiu. Ele perdeu a mão. E o medo que dá no último jogo contra o Náutico foi que a gente encontrou um bem escondido. Poderia ter uma criança ver aquele pacote e querer mexer. E aí explodir exatamente como uma criança. Então essas pessoas estão realmente fazendo um terrorismo em um dia de jogo de futebol. Então é importante a gente sempre salientar que para ser torcedor não precisa explosivo, nem pedaço de pau, nem pendurar boneco em poste. Ele tem que torcer. E o que a gente está observando dessas pessoas é o quê? A incidência, mas mesmo assim a polícia tem prendido essas pessoas e tem colocado essas pessoas exatamente à disposição da justiça. Como a confirmação de que eles podem ser reincidentes, essas pessoas foram identificadas?
Dos que foram presos, nenhum é reincidente. Mas a gente já teve 2 presidentes de torcidas organizadas, que deixaram de ser presidente de torcida, que foram presos no momento com artefato explosivo. Em 2018, foi o então presidente da torcida Garra, ele foi preso por o artefato explosivo e cumpriu medida de afastamento em jogos, onde ele tinha que se apresentar à justiça nos dias de jogos. E ano passado, um presidente de torcida também foi encontrado em um veículo com artefato explosivo. Qual a potência desses explosivos? Ano passado, a gente teve um que explodiu na perna de um torcedor. Então, realmente, ele pode ter um impacto variado. Esses que a gente utilizou, que a gente viu no jogo do Náutico, eles eram feitos basicamente, pelo menos que deu para a parte técnica, que foi o pessoal do BOP, com esferas e ferro. Então, a distância que aquilo ali pode agravar uma pessoa pode levar à morte ou perder um membro importante da vida da pessoa. Qual a idade dessas 6 pessoas que foram presas? Variando até 28 anos. Não tinha nenhum menor de idade, mas tinha exatamente entre 19 até 28 anos. Eles já foram interrogados? Já, todos eles foram levados para a central de flagrantes, onde foi feito exatamente o enquadramento de acordo com a gravidade de crime de cada um. Então, teve uns que provocaram tumulto, que estavam próximos, e teve outros que estavam conduzindo material explosivo. Em relação a todo esse trabalho, como tem sido feito o trabalho de inteligência também nesses dias de jogos? Pensando também em rivalidade de torcidas, nós vamos ter ainda aqui no decorrer do ano muitos jogos, não mais entre disputa local, né, só se tiver um clássico mais à frente, mas também de torcidas que são aliadas, digamos assim, né? Como é que foi esse trabalho agora? Nós monitoramos tudo, né? Então, desde quando vai ter um jogo nessa semana, a gente já vem dialogando com as próprias torcidas de fora há coisa de 15, 20 dias. E a partir daí a gente observa se aquela torcida, ela pode ser aliada da torcida que ele vai jogar, como ele pode ser aliado da torcida que não joga. Que isso é que é o grande problema, que aí transforma aquele jogo em um prenúncio de uma guerra. O que aconteceu, exemplo, tipo no final do ano passado, iria se jogar CSA e Santa Cruz, só que o Santa Cruz é um inimigo do CRB. E a gente não via por bem, em virtude dos incidentes que tinham acontecido em Recife, que tivesse isso. Então nós solicitamos ao Ministério Público, o Ministério Público deu uma recomendação à federação e foi proibido que tivesse torcida adversária, já que era um amistoso. Em jogos de campeonato, existe uma determinação nas regras do campeonato que até 10% da capacidade de público deve ser destinado ao público visitante. Mas não quer dizer que a gente tenha que ter isso aí. Ele tem que responder por comprar antecipadamente, eles têm que ter o local exato onde eles vão vender. Então, quando não é feito isso, aí pode ter um trabalho exatamente para a gente monitorar essas pessoas. Quantas pessoas vão vir de Aracaju? A gente começa a monitorar a partir dos ingressos que são vendidos em Aracaju. E aí a gente sabe se está vindo alguma caravana ou não. Então, todo esse trabalho é feito a cada jogo. E são muitos jogos. Exemplo que a gente teve ano passado, com o final do Copa Nordeste aqui no estado, e nós não tivemos nenhum incidente grave na final do Copa Nordeste. Certo? Mais alguma coisa, senhores? Isso, a gente acompanhou aqui a coletiva sobre as apreensões e também as prisões. 6 ao todo, 4 prisões e 2 menores apreendidos. Volto com você. Muito bem, Bruno. Bruno, você continua aí, Bruno. Eu só queria fazer um questionamento que você pode fazer depois e até nos passar. Em relação à apreensão desses artefatos. O que nós vimos aqui? Que eram fogos de artifício, né? Aqueles verdadeiros chamados pistolões, por exemplo, isso. Que é comprado em qualquer casa licitamente, né? Comprado, quer dizer, pelos torcedores, pelas pessoas que foram. Eu não sei, talvez alguém não tenha feito esse argumento aí a ele, né? Essa arguição a ele, a pergunta em relação ao artefato. Era o artefato caseiro, aquele que é uma bomba que realmente causa um problema sério, aquele que coloca explosivos e colocam aquelas bolas de gude, botam vidro, botam pregos, e aquilo sim é uma bomba caseira que causa estragos terríveis. Esses aqui são fogos que as famílias compravam e que talvez eles como torcedores, não estou aqui defendendo, não, estou só querendo
né, se tinha artefatos feitos caseiros com essa explosão, como já aconteceu em outros casos, ou foi apenas esses explosivos aqui, esses fogos de artifício que são comprados em qualquer casa que mexe com fogos e tudo mais. É isso que a gente quer saber também, né? Não sei se o Bruno pode responder ou pode fazer essa pergunta agora, ou a gente pode aguardar então que ele consiga ter essa resposta e passar para a gente, viu, Bruno? A abertura dos portões, ela só fica aberta até o final do primeiro tempo. Wilson, a gente está acompanhando a sequência aqui da coletiva. Vamos buscar essa informação também para ter essa confirmação sobre todos os artefatos que foram apreendidos durante essa ação antes da bola rolar para a final do Campeonato Alagoano no último sábado. A coletiva que segue com outros detalhes, outras informações. Daqui a pouco eu trago essa confirmação sobre os modelos dos artefatos que foram apreendidos. Perfeito, muito bem. O Bruno continua lá e a gente quer entender, porque veja bem, pelas imagens, são verdadeiros rojões, né, que a gente compra qualquer pessoa. Eu posso comprar, qualquer pessoa de 18 anos pode ir lá comprar, né, numa casa realmente que venda, que seja, logicamente, né, liberada para vender e tudo mais. Então, quero saber se tem artefatos. Se além disso aqui, foi apreendido também aquelas bombas caseiras, que aquilo é um risco muito grande e que eles utilizam para jogar na torcida adversária. É isso. Daqui a pouco o Bruno vai tentar trazer essa resposta para a gente e a qualquer momento nós vamos poder atualizar para vocês. Obrigado, Bruno. Bruno continua por lá e a qualquer momento nós vamos trazer informações para vocês aqui no Fenômeno, tá?